sob a densa e sombria copa de uma floresta tropical pré-histórica, um caçador silencioso deslizava para as águas turvas. Era a Titanoboa, uma criatura colossal que desafiava da nossa imaginação. Com mais de 12 metros de comprimento, quase o tamanho de um ônibus escolar, e pesando tanto quanto um carro pequeno, essa serpente era uma verdadeira soberana do seu tempo. Alguns estudos indicam que poderia alcançar até 1,5 toneladas, consolidando seu lugar como um dos maiores predadores que já existiram na Terra. Foi a maior cobra já descoberta, vivendo há aproximadamente 60 milhões de anos. Naquela época, os dinossauros tinham acabado de ser extintos por um asteroide inesperado 6 milhões de anos antes, e a natureza estava se recuperando lentamente. Entrando no Paleoceno, o habitat da Titanoboa era úmido e sufocante, como uma sauna a vapor, repleto de florestas densas e abundantes em peixes, perfeito para tal caçador. Agora que os dinossauros haviam desaparecido, a Titanoboa reinava suprema na floresta, uma mistura perfeita de força e furtividade. Sua espinha poderosa e robusta sustentava sua estrutura maciça, permitindo que ela se movesse silenciosamente. Planando pela água como um fantasma, quase despercebida, a Titanoboa não persegue sua presa, não precisa. Ela se esconde sob a superfície do rio, esperando o momento certo na escuridão. Um cardume de peixes pulmonados antigos se aproxima demais e, com um movimento rápido, ela ataca, fechando a boca com um estalo. Os peixes não têm chance de escapar. Assim que a presa para de lutar, a cobra a devora. Por milhões de anos, ela reinou suprema nesta floresta tropical, sem rival para nenhum outro animal, desde crocodilos pré-históricos até pequenos mamíferos e pássaros. Mas a Titanoboa não era seu único oponente formidável. Ao lado dela existia uma família inteira de cobras, uma vasta árvore evolutiva, prosperando e gerando inúmeros genes e espécies. A história desta família remonta a 100 milhões de anos, abrangendo todo o período Cretáceo. Seus fósseis foram encontrados em toda a América do Sul, África, Índia e Austrália. Isso porque elas se originaram do antigo continente de Gondwana, quando essa imensa massa de terra ainda era um supercontinente único. Elas viveram no coração dessa terra. Aquela era a era dos dinossauros, e as cobras só conseguiam existir sob a sombra deles. Se quisessem sobreviver, precisavam aprender a se adaptar. Algumas cobras se especializaram em comer pequenos mamíferos, outras esperavam a eclosão dos ovos de dinossauro para então caçar os jovens dragões, e algumas eram tão corajosas que ousavam até atacar filhotes de dinossauro. Dentro de um fóssil de cobra, cientistas descobriram os restos de um filhote de titanossauro, um dinossauro gigante de pescoço longo. Isso prova que essas cobras já haviam trilhado um caminho evolutivo radical. Embora a era dos dinossauros tenha terminado em uma catástrofe ígnea, foi uma celebração para as cobras. Após o impacto do asteroide, o mundo entrou em uma nova era de altas temperaturas e umidade extrema. Quanto mais quente o clima, mais fácil era para os animais de sangue frio prosperarem. As cobras, incluindo a Titanoboa, rapidamente cresceram e se fortaleceram. Elas se espalharam em todas as direções, cruzando montanhas e atravessando vales de rios, evoluindo e se tornando maiores e mais aterrorizantes. Até que um dia, a Titanoboa deixou de ser a única rainha da selva. Avançando para cerca de 47 milhões de anos atrás, durante meados da época Eocena. Uma planície tropical no que hoje é o oeste da Índia era outrora um pântano exuberante e úmido, atravessado por rios e lagoas. A luz do sol fluía pela terra quente, onde tartarugas e criaturas semelhantes a crocodilos se aqueciam preguiçosamente. E, nesse meio tempo, um temível predador supremo nasceu, o Vasuki. Seu nome por si só já inspira admiração. Na mitologia hindu, Vasuki é o rei serpente, a cobra gigante sagrada que se enrola ao redor do pescoço de Shiva, símbolo de força e lealdade. Ele recebeu o
nome de Vasuki indiano porque seus fósseis foram descobertos na Índia. As cobras Vasuki até superaram a Titanoboa em tamanho, atingindo até 15 metros de comprimento, o equivalente à altura de um prédio de 4 andares, e pesando tanto quanto um pequeno elefante. Ao contrário da Titanoboa, que preferia caçar na água, a Vasuki se destacava em emboscadas terrestres, mas também podia mergulhar quando necessário. Ela espreitava os pântanos silenciosamente, cada movimento preciso, escondendo-se na vegetação densa, o que a tornava quase impossível de ser detectada. Caçava crocodilos, tartarugas gigantes e até mesmo o gado primitivo que habitava os lagos da época. Poucas presas conseguiam escapar de suas garras. As cobras Vasuki possuíam músculos poderosos e força inabalável, mas ainda mais aterrorizantes eram suas mandíbulas. Ao contrário da Titanoboa ou das pitons modernas, a Vasuki não conseguia engolir sua enorme presa inteira. Em vez disso, a despedaçava viva com seus dentes. Rápida e feroz, era uma verdadeira azarona de sua época. E não presuma que se tratava de um indivíduo isolado. Não estamos falando de apenas uma Titanoboa ou uma Vasuki. Essas cobras faziam parte de uma vasta população. Durante o Paleoceno, os rios fervilhavam com uma variedade de pitons gigantes. Algumas eram jovens, ainda lutando pela sobrevivência, enquanto as mais velhas e maiores dominavam as águas. Gerações de cobras Vasuki e seus parentes lutaram por milênios, revezando-se no domínio. Seus irmãos chegaram até a estabelecer territórios próprios. Por exemplo, no Egito, no norte da África, uma cobra-rei gigante floresceu. Ela podia atingir 11 metros de comprimento. Embora não fosse tão grande quanto a Titanoboa, em sua época já foi considerada a maior cobra do mundo. Com o passar do tempo, entramos no Pleistoceno, que durou de aproximadamente 2.500.000 anos atrás até cerca de 11.000 anos atrás, quando os humanos modernos surgiram em todo o planeta. Para essas cobras gigantes, os humanos se tornaram uma nova ameaça ainda mais perigosa do que os dinossauros. Na Austrália, à medida que a inteligência humana evoluía, as cobras gigantes também se tornaram predadoras locais. Seu nome vem da lendária serpente-arco, Íris, que os aborígenes australianos consideravam a criadora do mundo. É a clássica questão do ovo e da galinha. Os humanos criaram mitos baseados nessas cobras gigantes, ou os mitos, em última análise, moldaram a imagem que temos delas. Os antigos australianos coexistiram com essas serpentes colossais por milhares de anos, alertando seus filhos para ficarem longe do perigo e transmitindo histórias sobre esse predador aterrorizante. Em suas lendas, a grande serpente-arco, Íris, podia abalar a terra, criar rios e moldar montanhas. Essas histórias provavelmente foram inspiradas pelo tamanho e poder de cobras da vida real. Embora essas cobras não fossem tão grandes quanto a Titanoboa ou a Vasuki, ainda eram muito perigosas. A cobra do Vale do Lobo era uma dessas espécies, atingindo até 8 metros de comprimento. Ela preferia as águas úmidas e abundantes do que hoje é o noroeste da Austrália, onde margens de rios exuberantes e presas abundantes a tornavam ideal para caçadas de emboscada. A cobra do Vale do Lobo tinha um corpo robusto. Com uma circunferência quase do tamanho de uma coxa humana, ela preferia esperar por suas presas ao longo das margens densamente vegetadas dos rios, aguardando o momento certo para atacar. Seus fósseis foram descobertos no calcário do rio Sly, em uma descoberta fascinante. Seu crânio estava quase intacto, incluindo os dentes, algo surpreendente, já que crânios de cobra são extremamente frágeis e raramente sobrevivem ao processo de fossilização. Assim como suas predecessoras, a cobra lobo roano não dependia de veneno. Em vez disso, era um estrangulador, agindo rápida e poderosamente. Seu aperto causava parada cardíaca, resultando em uma morte quase imediata. Também não tinha a capacidade de engolir presas inteiras, como a Vasuki ou a Titanoboa, e seus dentes não eram tão afiados. Por isso, tanto a cobra lobo roano quanto a cobra wombi tinham que se alimentar lentamente, como as pitons modernas. A cobra wombi atingia cerca de 6 metros de comprimento com uma estrutura craniana semelhante.
Suas presas consistiam principalmente em outras serpentes, pequenos répteis e animais de médio porte que se aproximavam de suas áreas de emboscada. Esses pontos de caça geralmente eram depressões à beira da água. Ela se encolhia com todo o corpo nas sombras, imóvel, misturando-se à poeira. Se um canguru ou um alabi se aproximasse cautelosamente para beber, dificilmente perceberia a presença do predador até que fosse tarde demais. A cobra wombe sobreviveu na Austrália por milhões de anos, praticamente inalterada pelas mudanças climáticas e transformações nos ecossistemas. Na verdade, prosperava até mesmo nas regiões mais frias e secas do país. Mas, como todo gigante, um dia também caiu. Com o tempo, a terra esfriou e a natureza começou a mudar drasticamente. O último registro da cobra wombe data de aproximadamente 50 mil anos atrás. Ela poderia ter resistido por muito mais tempo, mas a chegada dos primeiros humanos mudou tudo. Os aborígenes australianos, que inicialmente a reverenciavam em seus mitos e lendas, acabaram se tornando sua maior ameaça, caçando-a até a extinção. Um predador de topo por tanto tempo, eliminado por pequenos humanos semelhantes a macacos. Essa é a lei implacável da evolução. Eventualmente, todas as cobras gigantes desapareceram da Terra, deixando para trás apenas fósseis e as histórias lendárias que ainda ecoam no imaginário humano.